E o Banco do Brasil, que caiu um pouquinho nos últimos dias, nos últimos 6 meses está andando de lado. A Bolsa de Valores também está com uma direção indefinida, vem caindo. Mas falando do Banco do Brasil, será que é uma oportunidade nesse momento? Será que eu vou comprar mais? Vou mostrar quanto, inclusive, eu vou receber de dividendos, quanto eu já recebi do Banco do Brasil. Então vem comigo. Indo direto ao ponto, que você sabe que comigo não tem enrolação. Banco do Brasil, 27,32. A ação tá barata. Por que ela tá caindo? Não caiu tanto, se a gente pega os últimos 5 dias, pegar os últimos 6 meses ali, fica andando de lado. O último mês caiu 1,41%. Por que a ação não sobe? Já que o lucro do banco vem sendo muito consistente, vem crescendo. Então você tem o que hoje na Bolsa de Valores? Um banco que tem um lucro que a cada trimestre vem muito bom, ganhando de outros bancos brasileiros privados, e mesmo assim tá ali, sem direção definida. Mas para nós o que importa é o seguinte: é hora de comprar ou de vender? A ação tá cara ou barata? E esquece aquela ideia de você achar que vai pegar o melhor preço possível. Muitos investidores, principalmente aqueles que estão começando, acham que é possível você pegar o melhor preço. Ah, você está pegando a faca caindo. É claro, a gente não pode pagar caro. É isso que você tem que evitar. Mas se uma ação está barata, mesmo que ela continue caindo, o nosso papel é comprar. Por quê? Porque afinal de contas não tem como prever, a gente não sabe se a ação vai continuar caindo por muito tempo. Aí imagina só a situação em que você tem uma boa empresa na sua carteira, você quer comprar mais, e aí você fica aguardando ela cair mais. E a ação acaba não caindo tanto, e aí você perde o bonde. Aí a ação volta e vai embora, e você acabou não conseguindo pagar barato. O importante é pagar barato, não acertar o melhor preço, porque ninguém sabe qual é o melhor preço. No curto prazo é tudo muito aleatório. Você não lembra do Benjamin Graham no livro dele falando que o senhor mercado é um maluco, doido, que fica todo dia dando um preço diferente para uma mesma empresa? Isso não existe. Uma empresa vai mudar de fundamento a cada trimestre ali, e olha que é difícil, tá? O bom é olhar para o ano inteiro. Então não fica com essa ideia louca de ficar querendo pegar o melhor preço. Olhou se está barato, viu o preço teto, fez preço-alvo, beleza. Cabe a alocação na sua carteira, aumentar a posição, aí você vai lá e decide se vai comprar mais ações da empresa. E o Banco do Brasil não está caindo à toa. Eu já falei algumas vezes aqui para vocês que o simples fato da Bolsa de Valores estar caindo, isso também puxa os ativos da Bolsa de Valores. Ora, se o Ibovespa, que é o principal índice, está caindo, a gente espera que o quê? Que as ações que estão no Brasil, na média, não são todas, sempre vai ter uma que vai para um outro canto, mas na média elas vão cair conjuntamente. E esse gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês, ele mostra o fluxo de capital estrangeiro no Brasil. O que é isso? O estrangeiro, ele compra e vende ações no Brasil também. E aí, o que acontece? Como o estrangeiro tem muita grana, porque o dólar vale muito no Brasil, quando ele tira dinheiro, tá vendo aqui sinalzinho negativo? 193 milhões de reais no dia 27 de maio. Quando ele tira dinheiro do Brasil, a tendência é que o quê? Que as ações brasileiras caiam. Você está tirando dinheiro, você está vendendo, né? Venda não gera queda? Então, a gente pode perceber que nos últimos pregões, a maioria deles, a gente está vendo saída de dinheiro estrangeiro. E aí isso também gera o quê? Valorização do dólar, porque o dólar fica mais escasso no Brasil. Não à toa que o Bovespa já vem caindo, já está aqui ó, em 122 mil pontos. Ele ultrapassou 130 mil pontos lá no finalzinho de dezembro e agora está caindo. Nos últimos 6 meses, caindo 4,27%. Algo que ajudou isso a acontecer é o fato de que o Tesouro Direto está oferecendo taxas bem altas. IPCA mais 6,18 é uma taxa muito alta. E aí, o que o estrangeiro vai pensar? Ele olha para uma taxa dessa, alta. Ele fala, vale a pena eu correr o risco das ações brasileiras nesse momento se o título do governo, a renda fixa do governo, que é a mais segura do país, está pagando muito? Aí ele pega, tira dinheiro e coloca aonde está rendendo mais. Por isso que o Barsi costuma falar que o capital estrangeiro é muito especulativo, porque ele fica girando conforme a melhor taxa que está apresentando para ele na tela. É isso que acaba acontecendo. Você não pode agir dessa forma, senão você vai perder dinheiro. O estrangeiro faz isso, você entende e age de acordo com uma visão de longo prazo. Não faz sentido tentar ficar seguindo o fluxo estrangeiro, você vai acabar se dando mal. Isso não dá para fazer, tá? Não bastasse tudo isso, essa taxa bem alta no título público brasileiro, você tem a renda fixa americana pagando muito hoje, porque o juro norte-americano está muito alto. Então o próprio estrangeiro fala, olha, com essa renda fixa americana pagando muito,
onde eu tenho um risco quase zero de calote, eu também vou deixar dinheiro aqui na renda fixa americana. Então a renda fixa está atraindo muito dinheiro e a renda variável ficando com menos dinheiro, e aí isso gera queda nas ações. E o Banco do Brasil vai junto por conta disso também. E para piorar, o nosso índice preço sob lucro do Ibovespa, que está em 8,06 vezes, ele está aumentando, por mais que a bolsa não esteja subindo. E aí você vai se perguntar, por que esse índice está subindo? Ele estava em 7, agora está em 8 e a bolsa caiu? Porque o lucro das empresas brasileiras caiu. Então quando o L que está nessa continha aqui de divisão, P dividido pelo L, quando o L cai, mesmo o preço caindo, esse indicador pode subir, e é o que aconteceu. Então não fique muito preso à pontuação do Ibovespa, subiu, caiu. Esse indicador aqui é muito importante para você ver se a bolsa está cara ou não. A bolsa está cara agora? Não. A bolsa como um todo não está cara, mas ficou mais cara apesar de o preço ter caído. Olha que loucura, porque o que importa é o índice preço sobre lucro, não importa a pontuação do Ibovespa, isso aí não interessa. Então a bolsa ficou mais cara, mas não significa que ela está cara ainda, porque a média do Ibovespa é 11, está em 8, então ainda ela está barata, mas não tão barata mais. Então já começa a ficar mais difícil você conseguir comprar ações bem baratas. E será que o Banco do Brasil está ainda entre essas ações baratas? É o que nós vamos falar aqui. E olhando aqui de plano, o que a gente percebe? Que o Banco do Brasil está com o indicador preço sobre lucro de 4,78. Quase 5, abaixo do Ibovespa. Inclusive, bem abaixo da média de 11 do Ibovespa. Abaixo da metade. Então, não tem como dizer que o Banco do Brasil está caro. Não está. Não é porque subiu. Eu costumo bater nessa tecla aqui para vocês. Não é porque uma ação subiu muito que ela ficou cara. É que ela estava tão barata, mas tão barata, que mesmo subindo muito ainda não ficou cara. Além do fato de que o Banco do Brasil foi crescendo seus resultados. Veja, falei para vocês, quando o L cai, esse indicador sobe. Mas e quando o L sobe, como foi o caso aqui do Banco do Brasil? O indicador cai. Então é por isso que o indicador está baixo, como você está vendo, apesar da alta nas ações. Mas esse ano o banco não está se movimentando muito. Muito por conta da bolsa não se movimentar. Sem dinheiro impulsionando o capital para cima, fica difícil. Além de tudo, o Banco do Brasil ainda negocia abaixo do valor do seu patrimônio líquido. Enquanto isso, o que você tem? Nubank valendo mais do que o Itaú. Então veja como o seu mercado, que são as pessoas no dia a dia, acabam tendo exageros tanto para cima quanto para baixo. E aí vai do investidor ali com a cabeça centrada, eu sei que você tem a cabeça centrada, para entender, faz sentido eu pagar num banco digital mais do que vale o Itaú? Faz sentido um banco centenário como o Banco do Brasil valer bem menos, com resultados crescentes, com alto retorno sobre o patrimônio líquido, valendo tão pouco se você comparar com essas avaliações de Nubank? Aí depende muito da sua visão de mundo. Eu gosto do Banco do Brasil porque eu tenho uma estratégia focada em renda com ações. E o dividend yield do Banco do Brasil é alto. Ele está em 8,46, mas tem um detalhe, é importante também olhar para o seu preço médio, porque o seu preço médio vai determinar qual é o seu dividend yield on cost, ou seja, o dividend yield em relação ao preço que você pagou na ação. E no meu caso, aqui está minha carteira de ações no Brasil, as 3 maiores posições são essas. Para ver a carteira inteira, eu deixo para os membros do canal. Banco do Brasil, Sanepar, Caixa Seguridade. Banco do Brasil está no topo, então é a minha ação que mais gera renda, que vem gerando um retorno consistente e que ainda não ficou cara. E eu estou com 12 mil ações. E aí, você vai olhar para o retorno, 55,94, não é assim que olha. Aqui é outro detalhe. Para de olhar só se a ação subiu ou caiu. Olha para o retorno total da ação. Retorno total é você olhar tanto a variação do preço e somar com os dividendos recebidos, porque os dividendos, eles caíram na sua conta. Então também faz parte do retorno que você tem com o seu investimento. Então como é que eu vejo isso? Primeiro, olha só um dado interessante aqui. Dividend yield on cost, 13,2. Então, o que importa é o seu preço médio. No meu caso, 17,52. E aí onde que a gente vê o retorno total? Você pode, por exemplo, olhar na sua corretora, aqui, por exemplo, traz o retorno total, aqui aparece como mais de 100%, e aí quando eu clico em proventos aqui no Investidor 10, eu posso só selecionar o Banco do Brasil, e eu consigo ver quanto de dividendo eu já recebi ao longo
da minha trajetória acumulando ações do Banco do Brasil. E olha só, primeiro ano, ganhei R$ 4,76 mil, segundo ano, 17,49, 2023, que foi o terceiro ano, quase R$ 20 mil, e nesse ano já 12,92 mil. No total, eu recebi R$ 55 mil de Banco do Brasil, sendo que eu gastei 210 mil para comprar toda essa posição. Ou seja, só o retorno que eu tive de dividendos superou 20%. Então não ignore uma estratégia focada em renda, ainda mais no Brasil, onde o dividendo ainda não é tributado. Então o dividendo faz muito sentido aqui no Brasil, principalmente com empresas maduras. Ou você acha que o Banco do Brasil vai crescer muito ainda? Não vai. Então ele tem que distribuir renda. Se você quer ter um pedaço relevante, importante da sua carteira focada em renda, você precisa buscar empresas maduras que não vão crescer tanto e que por isso conseguem distribuir bastante dividendos e com bastante previsibilidade. Você não pode ter muita oscilação do seu provento. Então, como que eu consigo entender se a empresa tem ou não muita oscilação, baixa previsibilidade do provento? No Banco do Brasil, você vai no site de relações com investidores e o primeiro ponto é você olhar para o lucro líquido projetado do banco. Ele trouxe um fato relevante no dia 8 de fevereiro, trazendo a sua previsão de lucro. Ele pode chegar a 40 bilhões de reais de lucro, ou seja, superar o lucro do ano passado, que foi de quase 36 bilhões. Então, se o lucro vai crescer, você já tem uma previsibilidade do seguinte, olha, o lucro crescendo, desde que o percentual de dividendo não seja reduzido, o meu dividendo vai subir. Claro, o dividendo vem do lucro. Se o lucro está subindo e o percentual de dividendo não está caindo, então o dividendo no final das contas vai subir. Então a gente tem essa previsão aqui. Mas vamos olhar a política de dividendos, se foi mudada. E no caso, tem outro fato relevante, esse do dia 8 de fevereiro também, publicou tudo no mesmo dia, trazendo o cronograma de pagamento, 8 pagamentos no ano. Raramente você vai encontrar empresas que pagam altos dividendos com muitos pagamentos no ano, porque no geral você vai ter empresas que pagam poucos dividendos e que pagam mensalmente, que são outros grandes bancos como Bradesco, Itaú e também Banestes. Então uma coisa rara aqui, alto dividendo e com bastante fluxo de pagamentos ali entrando na sua conta da corretora. E o payout foi melhorado, que é o percentual que vai para dividendo. Saiu de 40%, foi para 45%. Então, ano de 2023, 40% do lucro do banco voltava para você, acionista, para nós aqui, na forma de dividendos. Agora, 45%, melhorou. E isso também faz com que você aumente o seu preço teto, porque o preço teto é de acordo com o dividendo que uma empresa madura vai pagar. O banco recentemente já até anunciou mais um juros sobre capital próprio, que vai ser pago no dia 28/6. Fato relevante do dia 24 de maio, então ele vem cumprindo aqui com seu cronograma de anúncios e pagamentos. E quando a gente olha para o último resultado do trimestre, que foi publicado pelo Banco do Brasil, lá na central de resultados do site de relações com investidores, a gente vê o seguinte, que o lucro do primeiro trimestre de 2024 foi de 8,7 bilhões de reais. Então teve uma pequena alta, mostrando que o banco tende a conseguir chegar perto daquela projeção que ele fez, quase 40 bilhões. Pode ser difícil? Pode. Deve ficar entre 37 e 38, mas ainda assim a gente já pode esperar um dividendo maior, seja porque o lucro aumentou, seja porque o payout também aumentou. Mas, como nem tudo são flores, tem uma narrativa agora, sai essa notícia de que o banco pode sofrer com provisões, com inadimplência. O pessoal não está conseguindo honrar com seus compromissos junto ao Banco do Brasil, pagar as dívidas. E de fato a gente viu a inadimplência subindo, tanto que a provisão, que aquele dinheiro do lucro que o banco reserva quando ele tem uma previsão de que o povo não vai pagar suas dívidas, aumentou quando a gente olha para o primeiro trimestre de 2023. Então esse aumento da provisão gera esse risco de que o banco possa não cumprir com essa previsão de lucro porque está havendo mais inadimplência. Apesar disso, o Banco do Brasil ainda entende que essa inadimplência está sob controle, então não é motivo de preocupação. E aí você vai me perguntar, eu posso acreditar nisso? Posso acreditar no que o Banco do Brasil está me dizendo? Olha, você não tem nenhuma informação privilegiada. Ou você tem? Se você não tem, então é melhor você acreditar, porque assim funciona o mercado financeiro. Se você não tem informação privilegiada,
você acredita naquilo que está sendo dito e mostrado nos números e faz a sua avaliação. Não estou dizendo que você tem que acreditar na propaganda que a empresa faz sem nenhum fundamento, mas se tem fundamento, a gente está vendo que o lucro ainda é sólido, eu não vejo por que se desesperar. E aí, apesar de eu falar isso, que não é para se desesperar, o pessoal já começou a vender Banco do Brasil. Como que eu sei isso? O pessoal está operando vendido, que é o quê? Você vender a ação que nem é sua. É possível fazer isso se você aposta na queda de uma ação. E estão fazendo isso com o Banco do Brasil, que é uma empresa madura. Não é aquela empresa especulativa, tipo uma Magalu, uma Casas Bahia, que o pessoal faz loucuras com a ação. Mas aqui o pessoal começou a vender. Como que eu sei isso? É que eu deixo as minhas ações para aluguel, para receber ali uma taxinha de aluguel, e quando eu entro aqui na minha área do investidor da B3, a gente percebe aqui nessa abinha de empréstimo de ativos que o Banco do Brasil, todas as ações, 12 mil ações, estão alugadas. E aí, a gente tira a seguinte conclusão: o pessoal tá doido para vender Banco do Brasil porque acredita na sua queda, por conta da queda da Bolsa de Valores, mas esse ruído de que o Banco do Brasil vai sofrer com muita inadimplência e pode não cumprir com a sua projeção de lucro para 2024. E isso acaba gerando no curto prazo essa volatilidade. O Banco do Brasil até conseguiu cair um pouco mais nos últimos dias. Se a gente pega aqui, ele chegou nesse fundinho aqui de 27, chegou a bater 26 e alguma coisa. Eu só não comprei porque eu estou com 12 mil ações, mas se tiver mais alguma queda eu vou acabar aportando mais, porque o dividendo está sendo pago. Veja, o dividendo reduz muito o seu risco, é dinheiro no bolso que você pode colocar na renda fixa, pode comprar mais ações do banco, pode comprar outras ações da sua carteira, pode utilizar, se for o caso, você já está na fase de usufruir do seu patrimônio, pode utilizar também. Então é muito positivo, não dá para ignorar isso aqui. Ah, e mais um detalhe, dentro da minha carteira de ações, Banco do Brasil é 21%, aí o pessoal vai vir e falar: concentrou demais. Veja, o que acontece? Banco do Brasil é uma das ações que mais me deram retorno e subiu muito bem. Então, é normal que venha acontecer esse tipo de coisa, de haver uma concentração. O Buffett tem 40% de Apple. Por quê? Porque ele comprou a ação num preço X, só que se valorizou 10 vezes. Aí ocupa uma grande fatia da carteira. Então, uma ação, você pode nem ter concentrado tanto, você pode ter comprado 5% da carteira, só que daí ela se valorizou tanto ao longo do tempo que foi ocupando, porque ela foi uma ação vencedora, você não vendeu a ação vencedora, não é para vender a ação vencedora, hein? É uma promessa que você tem que fazer aqui comigo, já deixa nos comentários. Não vender ação vencedora, porque você vai incorrer num viés cognitivo que se chama efeito de exposição. Vender rapidinho a ação vencedora e carregar ao infinito e além aquelas ações perdedoras. Não faça isso. Então, se você tiver uma ação vencedora, ela vai crescer. Banco do Brasil vai crescer muito? Não vai crescer tanto. Uma ação madura, vou receber mais dividendos. E aí eu decido se compro mais ações, dependendo do preço, ou se compro outros ativos financeiros. Depende. Não precisa ficar louco, eu preciso aportar na hora o dividendo. Não, coloca ali no Tesouro Selic, numa continha remunerada, e aí você decide com calma onde você vai colocar o seu dinheiro. Só não vai utilizar se você ainda não está na fase de usufruto ou se você não tem nenhuma emergência na tua vida. É só isso. Portanto, Banco do Brasil é uma ação que não está cara, é uma ação que continua pagando bons dividendos, é uma ação que, apesar de ser do governo, não vem sofrendo muita interferência política, continua rentável, bem mais barata do que valuations que eu entendo muito eufóricos de um Nubank, por exemplo, por isso continuo mantendo, apesar do bom retorno que eu já tive, e posso eventualmente até comprar mais, enquanto a ação não ficar cara. Ela pode nem ficar cara, ela pode continuar barata. Só vai ficar cara, sendo sincero, se a nossa bolsa ficar muito cara. Se a nossa bolsa subir muito, se nós tivermos um rally de alta assim, estilo 2017 a 2019. Se a gente tiver esse bull market de novo, aí Banco do Brasil e várias outras ações vão ficar caras. Mas até que isso aconteça, e Brasil demora para esse tipo de coisa acontecer, Banco do Brasil não deve ficar muito caro. Mas também não vai vacilar. Se você acha que está barato, não deixe de aproveitar uma oportunidade para a sua carteira ali ter renda recorrente, 8 pagamentos, como faz o Banco do Brasil. Não é nenhuma recomendação de investimento, não fiz nenhuma compra no momento, mas eu vejo que sim, a ação ainda está descontada. Já deixe sua opinião aqui embaixo, se você acha que está cara, se está barata. E se esse vídeo te ajudou, clique aqui embaixo no botão de gostei e compartilhe com seus amigos para que ele atinja mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!